Primeiro, gostaria que a igreja ficasse de pé. Vou orar nesse momento, pegando nas mãos do Senhor, aquele que pode tudo, a mensagem de hoje. Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, glorioso e eterno Deus, neste momento, Senhor, me coloco humildemente em Tua presença como Teu servo. O Senhor me usa, Senhor, da maneira que o Senhor achar melhor. Que as Tuas palavras não sejam as minhas palavras, mas as Tuas palavras. E que a gente, Senhor, ouça aquilo que Tu queres falar conosco nesta noite, através da Santa Bíblia Sagrada. Não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Me capacita, Pai Todo-Poderoso, para este momento. Em nome de Jesus, eu já te agradeço. Amém. Amém. A igreja pode sentar. A gente, quando a gente está escalado para esse momento, a primeira coisa que vem na cabeça é o que falar. Qual a mensagem? Eu acredito que todos. E aí a gente ora, a gente pede a Deus, porque nós temos um livro santo, cheio de mensagens maravilhosas. Então nós temos que buscar ter uma mensagem de Deus tocar em nosso coração. E eu, pensando, orando, lembrei-me de uma passagem que fica no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 21. Eu gostaria de falar um pouco só sobre esse tema, e no final eu terminar falando de um outro assunto também que me incomodou bastante hoje, durante a escola bíblica dominical. Mateus 21, a partir do versículo 12, quem achar. A minha versão pode ser um pouquinho diferente, mas a tradução, a explicação, o que está escrito, ela diz sempre a mesma coisa, só com alguns sinônimos, né? E algumas palavras, como na tradução moderna, mais voltada para o tempo de hoje, né? Tem algumas Bíblias que é assim. Mas no livro de Mateus ele relata uma história, um acontecimento, aqui no versículo 12, bem interessante, e que chama a atenção de todos nós. Ele chama a atenção pelo seguinte motivo: aqui nós vamos entender, e Deus vai falar conosco, que não existe lugar melhor no mundo. Eu falei no mundo para se estar. Não existe um lugar melhor no mundo para se estar, a não ser no templo, na casa de Deus, na igreja, no templo de oração. Esse lugar é um lugar tão santo, tão maravilhoso, que o nosso Jesus, nosso Salvador, nosso Senhor, nosso Pai, o Deus Todo-Poderoso em forma de homem, aquele que morreu por nós, morreu por mim, morreu por você, aquele que veio à terra para sofrer tanto por nós seres humanos que não merecemos. Foi a única vez na terra aonde nosso Salvador mostrou a sua ira, a sua indignação. Não existe outra passagem que nós vamos ver isso. Jesus, principalmente no Evangelho de João, o Evangelho todo, ele fala sobre amor. E Deus é amor. Jesus é amor, Ele é o próprio amor. Mas aqui, nós percebemos claramente que os próprios homens, aqueles que Ele veio salvar,
aquele povo que ele estava ali no meio, que foi o povo escolhido desde a fundação do mundo, aquele povo que ele livrou lá no Egito, aquele mesmo povo que atravessou o mar vermelho de pé enxuto. Aqui, esse mesmo povo estava fazendo coisas que não devia fazer, num lugar sagrado, num lugar santo. Aqui nos mostra claramente como é importante estarmos na igreja, como é importante para cada um de nós trazer nossos filhos para a igreja, trazer nossas famílias para a igreja. Como é maravilhoso uma família inteira na igreja. Amém. Servindo ao Senhor, trabalhando na obra de Deus. Amém. Irmãos, eu falo isso por experiência. Só sabe o que é você estar na igreja e sua família não está, quem passa. Eu não estou dizendo que você está na igreja, você é o santo, você é o bonzão, você é o melhor, não. Não estou falando isso, não. Mas você está procurando se santificar. Você está a cada dia em comunhão, você está aprendendo. E aqueles que não estão, por mais que eles queiram, por mais que eles tentem, eles não vão conseguir, irmão. Sozinhos, sem orientação, no mundo. Não tem como, o mundo não ensina nada que preste. E se ele não vai para a igreja, ele vai para onde? Ele vai para o mundo. Ele vai para outros campos. Ele vai para outras companhias. E não existe companhia, como a gente falou ontem. As companhias, a pessoa que você anda, é quem vai lhe influenciar para alguma coisa. Se você está na igreja, com verdadeiros crentes, com verdadeiros servos de Deus, essa influência, ela vai ser boa. Amém. Ela não tem como ser ruim. Agora, se você está em um canto que não seja a igreja, você vai ser influenciado de outras maneiras. Não tem como. Isso aí é a lógica. A gente tira por nós mesmos. Nós, quando estamos aqui na igreja, eu particularmente, eu me sinto muito bem, eu me sinto alegre, eu me sinto feliz, eu me sinto contente de ver os irmãos. No outro dia, segunda-feira, a gente vai para o trabalho. É outro ambiente diferente, irmão. Não é igual. Não é igual. Você já não sente aquela paz. Você já escuta conversas diferentes. Você já escuta outras coisas que não estão de acordo com a Bíblia. E hoje, quando você vai falar, você tem que ter muita inteligência, muita paciência, muita inspiração, pedir muita força a Deus, porque hoje você é esculachado se você não falar como a palavra manda, e se você não tiver sabedoria naquele momento. Porque as pessoas querem ouvir de tudo no mundo. Você fala de futebol, de política, de qualquer assunto, você é ouvido. Muitas vezes também não é muito bom, não é muito bem, mas acontece. Agora, se você falar de Jesus, aí o que é que a pessoa responde? Diz logo, aqui não é lugar, aqui não é igreja. Olha só, eles têm a consciência que na igreja se fala de Jesus. Então por que eles não vão para a igreja? Aqui não é lugar. Você não pode falar disso aqui. E nós temos que ter muito cuidado em nossas escolhas. Porque haverá um tempo em que nós não poderemos falar de Jesus nem nas igrejas. A Bíblia diz. E esse tempo não está distante. Porque o final dos tempos ele está próximo. E vai ser o final dos tempos. A Bíblia fala da grande tribulação. Ela vai acontecer. Não sabemos se vamos passar por ela. Quem sabe é Deus. Amém. Mas nós temos que estar preparados. Amém. E querendo ou não, as pessoas que estão ao nosso redor, no trabalho, na escola, no campo, onde for, nós temos que falar de Jesus. Nós temos que ter uma maneira para falar de Jesus, pois afinal de contas, nós somos escolhidos. Somos servos de Deus. E a palavra de Deus não é para ficar só sobre nós. Só ter o conhecimento e você não levar para as pessoas. Também seremos cobrados. Então temos que orar. Pedir força a Deus para nos dar sabedoria. Vamos aqui a essa leitura, no versículo 12. Veja bem. Tendo
tendo Jesus entrado aonde? No templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Veja o que estavam fazendo com a casa do Senhor. Vejam o quanto é importante a igreja. Jesus estava onde? Ele entrou onde? No templo. Então, se o templo não fosse importante, Jesus não dava tanta importância. O próprio Deus, ele se impôs porque aqueles homens estavam ali vendendo, negociando, fazendo comércio na casa de Deus. Não é? E a gente vê aí em filmes, em algumas encenações, não é? A gente vê Jesus virando aquela mesa e tudo, e a gente percebe, através da santa palavra de Deus, se a gente buscar em nossa mente, imaginar o que está escrito, você vai ver que o nosso Deus ali ficou triste. Ele ficou triste e ele se irritou. Ele se irritou com aquelas pessoas, porque elas não deviam estar fazendo aquilo. Elas deviam estar orando, adorando, e não fazendo isso com a casa de oração, a casa de Deus. Então, que essas palavras, que essa mensagem, que o que está escrito aqui, entre em nossos corações, para que jamais nós possamos deixar qualquer coisa e deixar de vir ao templo por qualquer outra coisa. Nós temos outros momentos na nossa vida, sim, mas nós temos um momento de adorar ao nosso Deus. Nós temos um compromisso com o nosso Deus. Então nada é mais importante em nossa vida do que isso, porque tudo isso vai passar. Nossa vida passa, as coisas desse mundo passam, as coisas que o mundo oferece, que às vezes aos nossos olhos são boas, mas termina sendo caminho para o inferno, elas passam também. Muitas vezes o inimigo de nossas almas, ele coloca 1000 coisas para você não vir para a igreja. É verdade. E está quente, está calor, está frio, está chovendo, está fazendo sol. Tem um amigo que vai chegar no sei da onde? Eu estou com dor de cabeça. Tudo vem naquele momento da gente ir ao culto, vem comigo. Eu não vou mentir. E quantas vezes eu já deixei já? Eu não sou aqui hipócrita. Agora é bom a gente entender, nós responderemos. Porque a gente tem que saber de uma coisa. Às vezes a gente peca. Graças a Deus, quando a gente conhece a Jesus, quando a gente é batizado, quando a gente está no nome santo de Jesus vivendo, a gente tem um advogado fiel que nos perdoa. Mas as consequências do pecado, elas vêm. A gente pode até ser perdoado. A gente é perdoado, porque Jesus nos perdoa. Não é? Mas não devemos esquecer das consequências. Por que nós deixamos de vir na casa do Pai? E muitas vezes tem uma mensagem maravilhosa para nossas vidas. Amém. Tem uma bênção naquela igreja esperando por nós. Amém. E a gente fica em casa. Às vezes de frente à televisão lá, que não traz nada que edifique a nossa vida. É bom a gente ter um divertimento, claro que é, mas tem um momento de vir à casa de Deus. E esse momento não pode ser substituído por absolutamente nada. Nada pode substituir o momento com Deus. Que momento maravilhoso nós estamos vivendo aqui. Não existe coisa melhor do que essa, minha gente. Que as crianças louvando a Deus, a gente já poder sair daqui agora, nós estaremos tão felizes em ver essas bênçãos de Deus, não é? Adorando ao Senhor desde criança. Que orgulho, né? O pai, a mãe deve ter de uma criança assim.
ele tem que botar a mão para o céu e agradecer todo santo dia. Oh Deus, muito obrigado, porque meu filho está no caminho do Senhor. Amém. Que coisa maravilhosa ver uma criança no caminho do Senhor. Como é bom. E melhor ainda, saber que está com pessoas maravilhosas como irmã Mary, irmã Vigília, irmã Cássia, irmão Marcos, irmã Selma, irmã Vanessa, irmão Felipe, sua esposa, que eu esqueci o nome, é Viviane, e entre outros aqui, que são pessoas comprometidas com o Senhor Jesus. Com certeza, elas são influências maravilhosas. Essas pessoas, com certeza, elas vão, cada dia mais, ensinar essas crianças no caminho do Senhor. Graças a Deus, glória a Deus por isso.